Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu dileto e amado ouvinte do programa Oração da Manhã. Hoje nós somos chamados e convocados pela nossa fé a olharmos para Jesus Eucarístico, a realizarmos a nossa adoração. Aqui em Formosa nós temos a Paróquia São Sebastião, a Igreja Matriz, onde Jesus é exposto 24 horas para a visita e adoração dos fiéis. Que bênção! Na sua paróquia, na sua comunidade, você também sabe onde fazer a sua adoração. Mesmo na correria do dia a dia, não deixe de ir ao encontro de Jesus Eucarístico e silenciosamente adorá-lo e criar essa intimidade, esse laço de comunhão com Ele que vai revigorar suas forças, te dar alento, esperança e uma alegria que não vem deste mundo. Nós vivemos um momento muito difícil no mundo. Guerras, brigas, confusões, pandemia, todas estas situações que têm deixado o coração das pessoas vulneráveis à solidão, à depressão, à tristeza. E eu digo para você, em certas circunstâncias da vida, só Cristo, só Jesus e somente a oração é a força, a alavanca para nos levar adiante. Santo Tomás de Aquino, nas suas meditações quaresmais, para esta quinta-feira, ele nos apresenta o tema A Paixão de Cristo se realizou a modo de sacrifício. Chama-se sacrifício em sentido próprio, o que é feito como uma honra propriamente devida a Deus, com o fim de o aplacar. E por isso diz Santo Agostinho, citado por Santo Tomás, é verdadeiramente sacrifício toda a obra feita com o fim de nos unirmos com Deus numa sociedade santa, isto é, uma obra referida ao fim bom, cuja posse é capaz de nos dar verdadeiramente a felicidade. Ora, Cristo se ofereceu a si mesmo para sofrer por nós, e o próprio fato de ter padecido voluntariamente a sua paixão foi sobremaneira aceito de Deus, como proveniente de uma caridade máxima, por onde é manifesto que a paixão de Cristo foi um verdadeiro sacrifício. E como Santo Agostinho acrescenta a seguir no mesmo livro, os sacrifícios primitivos dos santos foram sinais variados e múltiplos desse verdadeiro sacrifício. Esse sacrifício único foi simbolizado por numerosos sacrifícios, do mesmo modo que uma mesma realidade é designada por numerosas palavras, a fim de que fosse grandemente recomendado, sem nenhum útil encarecimento. Mas, continua Santo Agostinho, consideramos 4 elementos num sacrifício: aquele a quem o oferecemos, a quem o oferece, e o que é oferecido e por quem o é. Assim, o mesmo, só único e verdadeiro mediador, reconciliando-nos com Deus pelo sacrifício da paz, deveria permanecer uno com aquele a quem oferecia este sacrifício, reunir em si, numa unidade, aqueles por quem o oferecia, e ser simultânea e identicamente o oferente e a oferenda. É verdade que nos sacrifícios da lei antiga, que eram figura de Cristo, nunca se oferecia carne humana, mas disso não segue que a paixão não tenha sido um sacrifício, pois, embora a realidade corresponda à figura de certo modo, não corresponde totalmente, pois a verdade há de ser necessariamente ultrapassar a figura.
Por isso é convenientemente a figura deste sacrifício, pelo qual a carne de Cristo é oferecida por nós, foi a carne, não dos homens, mas de animais irracionais que significavam a carne e Cristo. A carne de Cristo é o profetismo dos sacrifícios pelas razões seguintes. Primeiro, porque sendo carne de natureza humana, é convenientemente oferecida pelos homens que a tomam sob a forma de sacramento. Segundo, porque sendo possível e mortal, era apta para a imolação. Terceiro, porque sendo isenta de pecado, tinha a eficiência para purificar dos pecados. Quarto, porque sendo a carne mesma do oferente, era aceita de Deus por causa da caridade com que a oferecia. Donde o dizer de Santo Agostinho: que oferenda podiam os homens tomar que lhes fosse mais adaptada que uma carne humana? Que de mais apto à imolação do que uma carne mortal? Que haveria de mais puro para delir os vícios dos mortais que uma carne nascida sem o contágio da concupiscência carnal, de um ventre e de um ventre virginal? Que poderia ser oferecido e aceito com mais graça que a carne de nosso sacrifício, tornado o corpo de nosso sacerdote? Veja, dileto ouvinte, a riqueza destas palavras, desses ensinamentos. Por isso que dificilmente uma pessoa não católica que leia Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino não deixe as suas outras práticas para ser realmente católico. Pois os ensinamentos de Santo Tomás e de Santo Agostinho, os dois grandes pilares da Igreja Católica, revolve dentro de nós todo o lodo da ignorância, da falta de consciência, para adentrarmos os pórticos objetivos da fé esclarecida e aprofundada, para nos levar à verdadeira entrega a Deus. Cristo por nós se ofereceu. A carne pura de Cristo tornou-se alimento eucarístico para todos nós. Daí que a quinta-feira ser esse dia da gente meditar sobre esse sacrifício de nosso Senhor, único e bastantemente suficiente para reerguer toda a humanidade decaída na macabra realidade do pecado, para se tornar uma humanidade livre, purificada, salva, regenerada no poder sacrossanto do sacrifício de Jesus. Bastantemente suficiente para dar a salvação a todo o gênero humano. Entre e aproveite, prezado ouvinte, na presença de Cristo, no Santíssimo, e contemple a sua entrega por você, por todos nós, e a sua permanência de modo incruento na Eucaristia, nos nossos altares, para alimentar nossa caminhada para Deus. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje está lá no Missal Romano. Nos apresenta o Salmo 138, versículo 23 e 24. O salmista reza assim: Provai-me, ó Deus, e conhecei meus pensamentos. Vede se ando pela vereda do mal e conduze-me no caminho da eternidade. Eu gosto de citar estas antífonas, pois elas são profundamente estudadas e bem preparadas pelos liturgistas que compuseram o Missal Romano. O Missal Romano é aquele livro vermelho em cima do altar, onde contém todas as celebrações eucarísticas. Não foi um livro que nasceu da noite para o dia. Ele é fruto de uma caminhada histórica da Igreja, povo de Deus, corpo místico de Cristo,
ungida pelo Espírito Santo ao longo desses 2000 anos. E o salmista aqui, ele reza, ele pede que essa força divina de Cristo alcance o seu coração para lhe dar o verdadeiro discernimento se estão os seus passos no caminho do bem ou no caminho do mal. E se está no caminho do mal, e às vezes ele não tem consciência disso, ele pede que Deus o conduza no caminho da eternidade com ele. Também esse deve ser o nosso projeto de vida. Um estar permanente na presença do Senhor, discernindo qual o caminho que meus pés estão a pisar. E eu te convido a entrar neste caminho que é Cristo, pois após o fechamento da porta do paraíso por causa do pecado, a humanidade estonteada caminhou pelo mundo em busca do caminho que leva à porta aberta da salvação, à volta ao paraíso. E exatamente Deus revela-se no Antigo Testamento ao povo eleito de Abraão, conduzido por Moisés, para este caminho do primeiro êxodo, em busca do paraíso perdido. E Cristo, que vem também do deserto, ao encontro de João Batista para banhar-se batismalmente no Rio Jordão, inaugura o caminho verdadeiro, que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a porta das ovelhas. Então é Jesus o caminho, é ele que abre as portas do paraíso para nós. Quaresma é isso, irmão. Essa volta a Cristo, é esse desejo de reconciliar-se com Deus, de fazer uma boa confissão, de dar a esmola, de ajudar o próximo, de converter o coração para que nós possamos reencontrar o verdadeiro caminho e a verdadeira porta do paraíso, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Entre por essa porta e a depressão ficará para trás, a angústia, o sofrimento, os desalentos e todas as tristezas, porque somente nele nós encontramos o real sentido para a nossa existência. Pai Santo, abençoa o coração do ouvinte que me escuta neste momento. Sobremaneira, Senhor, toca o coração do ouvinte que está fora do caminho que é Cristo, essa estrada que é a igreja, o novo caminho que nos leva ao caminho verdadeiro de Jesus. Toca, Senhor, o coração dos pecadores que não se confessam, que não se arrependem, que acham que não precisa disso. Toca, Senhor, nesta manhã, nossos corações endurecidos, para que possamos melhor te servir, amar e glorificar. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde sempre na sua luz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma boa quinta-feira, uma boa adoração a Jesus Eucarístico. Reze por mim, reze pela igreja, reze pela sua família, pela sua paróquia, pela sua comunidade. E amanhã nós nos encontraremos novamente na oração da manhã, se Deus assim nos permitir. Paz e luz para você.